Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiando, estou aqui num desafio hercúleo falar para vocês sobre a nova república, este período da história do Brasil que estamos vivendo neste momento, esse período pós-ditadura militar. Mas primeira coisa, uma ressalva aqui metodológica. Nós estamos falando da história do tempo presente, portanto, de personagens que ainda estão vivos, portanto, de eventos muito próximos, um momento em que história, ou seja, uma reflexão, uma análise de fontes, e memória, ou seja, uma experiência subjetiva de apropriação do passado, se confundem. Portanto, como nós não temos um distanciamento crítico profundo, longo, para analisar esses eventos, eu vou buscar me ater, sobretudo, aos elementos factuais e vou buscar me distanciar de análises mais aprofundadas, porque como os eventos ainda estão acontecendo e reverberando, o nosso olhar, ele não consegue ser tão analítico. Mas vamos aqui que tem algumas coisas que com certeza podem estar presentes na sua prova. Vamos lá. Primeira coisa. Quais foram os grandes legados da ditadura militar para o Brasil redemocratizado? Legados da ditadura. Um caos econômico. A ditadura militar concluiu a industrialização brasileira na década de 80. Industrialização essa que estava acontecendo desde a década de 30. O Brasil é um país industrializado. Porém, dois problemas. Um endividamento gigantesco, ou seja, um caos econômico. Os militares vão entregar uma inflação descontrolada para a nova república. E além disso, nós nos industrializamos na segunda revolução industrial, contudo, o mundo desenvolvido, o mundo capitalista desenvolvido já estava passando pela terceira revolução industrial. Informática, telecomunicações, portanto a nossa indústria, depois de 50 anos se desenvolvendo, era sucata. O Brasil ia passar, e está passando nesse momento, por um acelerado processo de desindustrialização. Os militares nos legaram caos econômico e, sobretudo, um caos social. A ditadura militar foi um período de concentração de renda, arroxo salarial e aumento vertiginoso das desigualdades sociais. O Delfim Neto falou que o bolo precisava crescer para depois dividir. O bolo cresceu, apodreceu e nunca foi dividido. É neste cenário que o primeiro civil assume a presidência da República, depois de uma eleição indireta pelo Congresso Nacional. Quem é ele? José Sarney. Tancredo venceu a eleição indireta, mas morreu. Quem assume é Sarney. Características centrais do governo Sarney. Plano Cruzado 1. Uma tentativa de resolver o problema inflacionário congelando preços. Sarney congela os preços, Sarney muda a moeda, espera até as eleições para governadores, o seu partido PMDB vence as eleições e no dia seguinte ele lança o Plano Cruzado 2, que descongela de forma imediata. Se o Plano Cruzado 1 começou a dar certo, mas trouxe alguns problemas como desabastecimento, o Plano Cruzado 2, ao descongelar de uma hora para outra, fez a inflação explodir. Sarney vai tentar outros planos, Plano Brescia, Plano Verão, mas a sua popularidade já está no chão. Sarney vai governar o Brasil, mas não vai conseguir dar conta do problema inflacionário. Coisa mais importante do governo de Sarney que vai cair no vestibular. Constituição Cidadã de 1988. Ela é central. Todo aquele movimento social no final da ditadura, toda aquela movimentação reivindicando direitos, reivindicando escola, saúde, hospital, segurança, reivindicando democracia, toda aquela mobilização pelas diretas já, tudo isso vai se materializar na pressão para que a Constituição brasileira pós-ditadura contemple direitos sociais. Característica central da Constituição Cidadã, uma Constituição promulgada, uma Constituição democrática. A característica central são os direitos sociais. Sugestão: se você vai prestar vestibular, leia a Constituição brasileira do artigo 1º ao artigo 6º. Do artigo 1º ao artigo 4º fala-se do Estado e dos objetivos do Brasil. O que está lá? Erradicar a desigualdade, combater a pobreza, combater preconceitos e discriminações. Do artigo 1º ao artigo 3º teremos esses objetivos da República Brasileira. Além disso, no artigo 5º, liberdades individuais, todo mundo é livre, todo mundo tem direito à liberdade de expressão, à liberdade de ir e vir, a tortura é um crime inafiançável. E o artigo 6º trata dos direitos sociais, direito do cidadão e dever do Estado. Isso é muito importante, porque esses direitos sociais vão estar sustentados na ideia de equidade.
O objetivo é o Estado garantir a igualdade ao final e não no início. Portanto, o Estado muitas vezes vai precisar diferenciar, ou seja, admitir que existem desigualdades para conseguir consolidar direitos sociais, certo? Isso é muito importante, isso vai reverberar, por exemplo, em lei de cotas, isso vai reverberar, por exemplo, em direitos indígenas, isso é muito importante. Temos um vídeo já que fala dessas temáticas, tudo bem? Mas aqui um ponto, atenção. Enquanto o mundo, na década de 80, Estados Unidos e Inglaterra, estão vivendo o neoliberalismo, portanto, o desmonte do estado de bem-estar social, o Brasil está vivendo o caminho inverso. O Brasil está tentando, na década de 80, construir o seu estado de bem-estar social. A Constituição aponta um futuro a ser construído, um futuro de bem-estar social, direitos sociais básicos do cidadão a serem garantidos pelo Estado. Vem comigo! Governo Sarney vai acabar. Em 89 temos uma grande eleição, as primeiras eleições diretas desde 60. Quem que vai para o segundo turno? De um lado, da oligarquia logana, Fernando Collor de Mello. Do outro lado, sindicalista das greves do ABC, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Partido dos Trabalhadores. Resultado das eleições, Collor vence. E Collor assume a presidência e Collor representa a entrada do Brasil na lógica neoliberal. Por quê? Collor vai lançar o Plano Collor. O que o Plano Collor prevê? A abertura econômica, ou seja, não haverá mais proteção alfandegária. Os produtos importados vão chegar no Brasil sem pagar imposto. Portanto, se por um lado o Brasil é inundado de mercadorias, por outro lado a indústria brasileira vai sofrer uma intensa concorrência e muitas fábricas vão quebrar. Além disso, o Plano Collor prevê confisco de poupanças para reduzir a dívida, tirar dinheiro de circulação e tentar conter o processo inflacionário. Contém por 1 mês, 2 meses, 3 meses e depois a inflação volta a subir. O dinheiro foi confiscado, a galera se lascou e a inflação não foi resolvida. Se não bastasse isso, Fernando Collor não tem apoio do Congresso Nacional porque ele está num partido pequeno. Collor bate de frente com o Congresso e esse é o cenário. Crise econômica, falta de apoio no Congresso. Só falta o quê? Denúncias de corrupção. Mas elas chegam e milhares de pessoas e jovens pintam suas caras e vão para as ruas. E o primeiro presidente eleito depois, pelo voto direto, eleito depois da ditadura militar, sofre um processo de impeachment. Collor, então, é afastado de seu cargo porque cometeu crime de responsabilidade. Que crime? Corrupção. Tudo bem? Existiam indícios fortes e por isso Collor é afastado. Quem assume é seu vice, Itamar Franco do PMDB. Esse sim já tem apoio do Congresso e ele faz um governo de conciliação nacional, chama todos os partidos e monta um governo de frente ampla. Itamar Franco é o grande nome do Plano Real. Este plano sim consegue conter o processo inflacionário. O Plano Real, de uma forma bastante sintética, ele propõe mais uma vez a alteração da moeda. Você deve me perguntar, mas por que ficar mudando moeda? Perceba, moeda nada mais é do que um pedaço de papel. O dinheiro nada mais é do que um pedaço de papel que nós socialmente atribuímos valor. Então, muitas vezes você troca a moeda para você forçar uma remarcação de preço, para você quase que zerar. Sabe quando o computador está com bug, você aperta o botãozinho, reseta tudo? Mudar a moeda é resetar. Já foi tentado isso outras vezes, mas qual a diferença do Plano Real? Não é um plano do dia para a noite, é um plano que tem um processo de esclarecimento, um lento processo de transição e, sobretudo, uma busca por ter uma unidade real de valor. Portanto, o real nasce acoplado ao dólar, para que as pessoas confiem na moeda, para que as pessoas não peguem seu salário e não vão imediatamente ao supermercado, comprar tudo, deixar desabastecido e, portanto, o preço subir. O real vai, por meio de uma transição lenta, esclarecida à população, o real vai controlando o processo inflacionário. Só que tem um problema. Se um real vale $1, significa que para cada real impresso, o governo brasileiro precisa ter $1. Só que o governo estava endividadíssimo. Portanto, o governo brasileiro vai ter que contrair novos empréstimos e vai ter que se comprometer a uma política de austeridade. Corte total e absoluto de gastos e elevação de impostos, de forma a ter superávit primário. Ou seja, o governo precisa arrecadar muito mais do que gasta, de forma a pagar a dívida e de ainda ter uma reserva de dólares
para trazer uma estabilidade para a moeda. O real vai controlar o processo inflacionário. Por outro lado, ele vai amarrar este Estado brasileiro, que vai perder e muito a sua capacidade de investimento. Você vai falar, não, mas peraí, pelo menos controla a inflação. Sim, isso é importantíssimo, a moeda agora tem valor. Porém, este estado de bem-estar social que a Constituição prevê sua construção, como ele vai se financiar? Ou seja, há uma dificuldade profunda de financiar este estado de bem-estar social que é proposto pela Constituição de 88. Vamos avançar. Pessoal, o controle da inflação com o Plano Real marca, de certa forma, também o avanço das políticas neoliberais. Corte de gastos, aumento de impostos e uma lenta desregulamentação. O Estado começa a diminuir e dar mais abertura para o mercado, seja privado, seja externo. É uma dinâmica de Estado mínimo. É o novo consenso, é o consenso de Washington. O Plano Real e o sucesso do controle inflacionário vão legitimar o grande articulador do Plano Real no governo Itamar, Fernando Henrique Cardoso, que era um grande nome do PMDB, mas sai do PMDB e funda o PSDB. Junto com outros intelectuais de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso vai se candidatar à presidência e vai ser eleito presidente da República. O governo FHC mantém a estabilidade do real, mantém o controle inflacionário e, por outro lado, ele, com o apoio do Congresso Nacional, que Congresso é esse? Sobretudo o PMDB. Com o apoio do Congresso Nacional, Fernando Henrique Cardoso consegue avançar nas políticas de privatizações. O discurso do Fernando Henrique, quando ele é eleito em 94, ele diz assim: superamos o autoritarismo da ditadura, mas resta ainda um passado a ser superado. É este estado interventor do varguismo. A ideia do Fernando Henrique é abrir a economia brasileira ao capital privado como forma de modernizar a economia brasileira e, além disso, como forma de conter o processo inflacionário. Muito bem. Temos privatizações nas telecomunicações, temos privatizações de importantes estatais, a Vale, a Companhia Siderúrgica Nacional. Outra coisa muito importante é que nós teremos a emenda da reeleição, que vai possibilitar que em 98 Fernando Henrique seja reeleito presidente da República. Eu não disse para vocês, mas em 94 Fernando Henrique venceu de novo sobre Lula. Lula perdeu a segunda eleição e depois, em 98, Fernando Henrique vence de novo sobre Lula. Lula perde 3 vezes, Fernando Henrique vence 2 vezes. Vamos lá. Pessoal, o governo Fernando Henrique é de estabilidade econômica, mas, por outro lado, essa diminuição do Estado e estas políticas de austeridade vão potencializando este caos social que a ditadura militar legou à nova república. É claro que o governo Fernando Henrique já ensaia algumas políticas sociais, mas isso ainda é muito tímido. Além disso, este caos social vai favorecer para que nos anos 2000, finalmente, Luiz Inácio Lula da Silva seja eleito. Mais uma vez, PT e PSDB vão polarizar as eleições, mas Lula vence José Serra, ex-ministro da Saúde de Fernando Henrique. Só que o Lula que vence agora em 2002 é o Lula que, antes de ser eleito, escreveu uma carta ao povo brasileiro, também conhecida como Carta aos Banqueiros, no qual Lula se compromete a manter os pagamentos da dívida, ou seja, um Lula muito mais moderado do que o Lula que disputou com Collor. É o Lula que vai respeitar os banqueiros e respeitar a dívida. Muito bem, Lula mantém a política macroeconômica de Fernando Henrique Cardoso, não por acaso chama para presidente do Banco Central Henrique Meirelles, do PSDB, mas, apesar de manter a política econômica do Plano Real, o boom das commodities, sobretudo soja e boi, dão um respiro fiscal, ou seja, sobra dinheiro. E com esse dinheiro vão ser iniciadas importantes políticas sociais. Se a FHC ajudou a mitigar, a reduzir o caos econômico, Lula vai reduzir lentamente, vai mitigar um pouco do caos social com políticas como Bolsa Família, uma política de transferência de renda, como ProUni, ampliação das vagas de universidades para estudantes pobres e, além disso, a valorização do salário mínimo. Esses avanços sociais vão aumentando a popularidade de Lula, mas em 2005 tem o escândalo do Mensalão, um grande escândalo de corrupção, não o primeiro da República, mas um escândalo que vai ter uma cobertura midiática gigantesca, no qual o governo Lula é acusado de comprar deputados, comprar apoio de deputados, mas não é da oposição não, era da base aliada,
para garantir o apoio do PMDB, do PL, o governo Lula teria comprado deputados. Este escândalo do mensalão vai ajudar a afastar as classes médias que já estavam bastante descontentes com o governo Lula por duas razões. Primeiro, lei de cotas, que reduziu o espaço da classe média nas universidades públicas. E além disso, a PEC das domésticas. São dois eventos simbólicos que marcam o afastamento. Porque, de certa forma, a classe média começa a ver as elites econômicas ascenderem muito e as camadas populares, miseráveis, melhorarem um pouquinho. Portanto, a classe média se sente achatada e ela se afasta do governo Lula. E o escândalo do mensalão dá um ar legítimo para isso. Ela se afasta de um governo corrupto. Muito bem, o governo Lula também é marcado pela crise de 2008. A maior crise do sistema financeiro capitalista desde 1929. Estoura uma bolha imobiliária, quebram vários bancos e a economia retrai. Neste contexto de retração da economia, o que é que o governo Lula faz? Começa a investir no mercado interno. Programa de aceleração do crescimento, ou seja, o governo começa a incentivar ali uma espécie de reindustrialização, começa a criar várias obras, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, com o objetivo de movimentar a economia e valorizar o mercado interno. Graças ao PAC, graças a esse bom resultado pós-crise de 2008, o governo Lula sai com uma aprovação, uma taxa de popularidade de cerca de 80%, fazendo com que nas eleições de 2010, os dois candidatos, Serra, oposição, e Dilma Rousseff, a mãe do PAC, a ministra da Casa Civil, os dois se coloquem como herdeiros do lulismo. Eu sei que pode parecer um pouco absurdo, mas os dois se colocam como aqueles que vão gerir este mundo criado pelo Lula. É uma autoestima tão grande do governo Lula que Lula vai conseguir trazer para o Brasil, percebe, isso tem todas as contradições possíveis, ele vai conseguir trazer Copa do Mundo e Olimpíadas em 2014 e 2016. Quase que para mostrar para o Brasil para mostrar o Brasil para o mundo, que o Brasil teria crescido, se desenvolvido e etc. Mas vai dar ruim. Vamos lá. Dilma Rousseff é eleita e Dilma Rousseff eleita. Esta mulher que ex-guerrilheira, que vai ter uma trajetória e um perfil bastante técnico, Dilma vai ser eleita e ela vai no seu governo tentar uma nova matriz econômica, ou seja, tentar algumas políticas com o objetivo de reindustrialização do Brasil. Qual é o problema? Ela faz isso, mas não ganha apoio dos setores empresariais. Ela começa a desestabilizar, de certa forma, este equilíbrio fiscal do Plano Real. E, além disso, Dilma Rousseff tem uma série de conflitos com o Congresso Nacional. Porque você pode falar o que for de Dilma Rousseff, menos que ela, a pessoa dela é corrupta. Ela começa a bater de frente com o Centrão. Centrão esse que apoiou Sarney, que apoiou Itamar, FHC e Lula. Dilma começa a bater de frente no Centrão, bater de frente no senhor Eduardo Cunha. Dilma começa a ter problemas neste governo de coalizão, neste governo de presidencialismo de coalizão. A ideia de que o presidente da República, para garantir governabilidade, precisa lotear cargos. Dilma tem problema com isso, problemas e conflitos no Congresso Nacional. O que é que sela a sorte de Dilma Rousseff no ano de 2013? Em junho de 2013, temos gigantescas manifestações pelo Brasil contra o aumento do preço da passagem. Milhares vão às ruas contra o aumento do preço da passagem. A polícia dos governos estaduais de São Paulo e Rio reprimem com brutalidade essas manifestações. E estas manifestações, de certa forma, estavam reivindicando: cadê os direitos sociais prometidos pela Constituição? Cadê um transporte digno? Cadê um transporte justo? Cadê os direitos sociais? Mas essas manifestações começam a crescer e crescer e crescer, e a pauta, que são direitos sociais, ela começa a se diluir e se transformar numa gigantesca pauta contra a corrupção. A manifestação que pede mais Estado, um Estado mais eficiente, vai se transformar numa manifestação de antipolítica. Pessoal, é óbvio que a corrupção é um mal profundo, mas a corrupção, pense de forma um pouco lógica, ela não é um problema moral, não é A ou B que é corrupto, mas a estrutura, ou para citar o Zé Padilha, o mecanismo.
Portanto, você tratar uma ampla manifestação pedindo fim da corrupção, você precisa de algo concreto para o fim da corrupção e não apenas tratar de forma moral. As manifestações de junho de 2013 vão se transformar numa grande repulsa contra a corrupção e o Partido dos Trabalhadores vai ser identificado como partido ligado à corrupção e todo o resto do sistema político vai, de certa forma, vai se passar um pano gigantesco. Isso vai culminar, apesar da vitória da reeleição de Dilma Rousseff em 2014, uma vitória apertada contra, mais uma vez, o PSDB de Aécio Neves. Então vamos pensar, PSDB ganhou 2, PT ganhou 4. Em 2016, a reeleita Dilma Rousseff, que apesar de reeleita, ela vai aplicar um duro ajuste fiscal para tentar reequilibrar as contas, Dilma Rousseff vai sofrer um processo de impedimento. Por quê? Não tem apoio do Congresso Nacional. Há denúncias de corrupção, sobretudo o grande escândalo da Lava Jato do hoje já considerado juiz parcial Sérgio Moro, e a Lava Jato mais perda de apoio no Congresso, mais uma crise econômica vão selar o fim de Dilma Rousseff, que vai sofrer um impeachment por pedaladas fiscais. Defensores do governo Dilma Rousseff vão falar que tratou-se de um golpe parlamentar, portanto buscou-se qualquer argumento jurídico para legitimar um processo de deposição da presidente que não está previsto na Constituição brasileira de 1988. Mas o futuro nos dirá como chamaremos 2016. Então controle as paixões do seu coraçãozinho. Vamos lá. A partir da derrubada de Dilma Rousseff, quem assume a presidência da República é ele, o seu vice do PMDB, Michel Temer. E o governo Michel Temer representa uma ofensiva neoliberal. Portanto, aquela política de redução, de desmonte do Estado, e que está batendo, e que está batendo de frente na Constituição de 88, tem um avanço do governo Temer. É no governo Temer que nós teremos a aprovação da reforma trabalhista, que vai reduzir direitos trabalhistas e vai priorizar a livre negociação entre patrões e empregados. É a própria essência da lógica neoliberal. Além disso, teremos a aprovação do teto de gastos que amarra ainda mais a capacidade de investimento desse Estado em nome da responsabilidade fiscal. E teremos o novo ensino médio, que flexibiliza também o currículo do novo ensino médio. O governo Temer é atravessado dia e noite por escândalos de corrupção, mas Temer não cai porque ele tem um sólido apoio do Congresso Nacional. E neste cenário de antipolítica, de indignação social, é que nós vamos ter em 2018 a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que vai contar com um gigantesco apoio do agro, do mercado financeiro, materializado sobretudo no seu posto Ipiranga, Paulo Guedes. Além disso, um gigantesco apoio dos evangélicos em nome da pauta dos costumes. Além disso, teremos apoio dos setores militares e de segurança pública e de uma classe média antipetista. De certa forma, e atenção, muita calma, mas é importante a gente analisar. A eleição de Bolsonaro representa, de certa forma, uma certa crise nessa nova república. Porque o presidente Bolsonaro vai assumir a presidência com um discurso de ruptura, um discurso de transformação. Diferentemente de todos os presidentes que tinham uma lógica de conciliação e moderação, portanto transformações dentro de uma dinâmica de conciliação, de negociação, o governo Bolsonaro e o presidente vai assumir um discurso radical, um discurso de radicalização. Então talvez veremos no futuro, talvez este ano marque uma certa crise na nova república. Se ela vai prosseguir, se ela vai se radicalizar ou se ela vai parar, veremos no futuro. Professor Basílio, Canal Historiano, um forte abraço. Viva a nova república, viva a Constituição de 88, seus direitos sociais e viva a democracia. Um forte abraço, pode tirar foto da lousa e nos falamos.